O cenário geopolítico na América do Sul atingiu seu ponto de ebulição mais crítico das últimas décadas. Enquanto o mundo observa conflitos na Europa e no Oriente Médio, uma tempestade silenciosa, mas potencialmente devastadora, está se formando logo acima da fronteira brasileira. Nas últimas semanas, a movimentação não tem sido apenas de tropas, mas de peças-chave no tabuleiro diplomático e empresarial, sugerindo que o tempo para o regime de Nicolás Maduro pode estar se esgotando. Hoje, vamos analisar friamente os fatos, as movimentações de bastidores reveladas pela imprensa e, principalmente, a dura realidade militar de um hipotético confronto entre os Estados Unidos e a Venezuela. E a pergunta que faremos não é quem ganharia, mas sim, quanto tempo Maduro conseguiria resistir. Para entender a gravidade do momento, precisamos olhar para os sinais que antecedem a guerra. Geralmente, antes de o primeiro míssil ser disparado, os diplomatas e os cidadãos estrangeiros são os primeiros a se mover. Recentemente, os Estados Unidos emitiram alertas contundentes para que seus cidadãos deixassem a Venezuela imediatamente. Na linguagem diplomática, isso é o equivalente a tocar a sirene de ataque aéreo. Quando Washington diz "saiam agora", é porque a janela de segurança está se fechando. Mas o que torna este momento diferente das crises anteriores? A resposta está nos bastidores do poder e do dinheiro. Reportagens recentes da revista Oeste e do Estadão trouxeram à tona uma movimentação inusitada: a ida de Joesley Batista, empresário do grupo JF, à Venezuela. É importante lembrar quem é essa figura. Joesley Batista protagonizou um dos maiores escândalos políticos da história recente do Brasil, esteve envolvido em casos complexos de corrupção e chegou a ser preso no âmbito da Operação Lava Jato. Agora, ele reaparece em uma missão internacional de alto nível. Oficialmente, fala-se em negócios, já que a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo e o grupo brasileiro tem interesses no setor de energia e commodities. No entanto, analistas apontam que Joesley pode estar atuando como um canal não oficial de negociação para uma saída honrosa ou segura para Maduro. Quando grandes empresários com trânsito global e histórico de lidar com o poder sob pressão começam a intermediar conversas diretas com regimes isolados, é um sinal claro de que as vias diplomáticas tradicionais se esgotaram e que se busca uma solução pragmática antes do colapso. E o isolamento de Maduro não é apenas econômico, ele está começando a ser ideológico, até mesmo entre os seus velhos aliados. Uma informação crucial divulgada pelo Infomoney revela que elementos do governo de Cuba, historicamente o maior aliado ideológico e de inteligência do chavismo, já estariam sondando os Estados Unidos para entender como seria o cenário de uma Venezuela sem Maduro. Se Havana, que treinou a inteligência venezuelana, está perguntando o que acontece depois que ele cair, é porque a sustentação interna do regime está ruindo. Cuba é pragmática e parece não estar disposta a afundar junto com o barco. Diante desse cerco diplomático e da perda de apoio silenciosa, a retórica de Nicolás Maduro tornou-se mais agressiva e, de certa forma, desesperada. Segundo a Gazeta do Povo, Maduro ordenou que as forças armadas da Venezuela se preparem para a luta armada, utilizando uma narrativa de resistência anti-imperialista. Mais do que isso, em um movimento que demonstra a fragilidade de sua posição interna, Maduro chegou a pedir, conforme noticiado pela Carta Capital, que brasileiros saiam às ruas em apoio à Venezuela. Essa tentativa de regionalizar o conflito e apelar para a militância de países vizinhos é um sintoma clássico de quem sabe que não possui força convencional suficiente para segurar uma ofensiva direta. E é aqui que precisamos ser frios e técnicos. Se a diplomacia falhar e os Estados Unidos decidirem por uma intervenção militar, qual seria o cenário real? A propaganda chavista gosta de exibir seus caças Sukhoi russos e seus sistemas de defesa antiaéreo S-300. No papel, parece uma força respeitável na América do Sul. Mas na prática, contra a máquina de guerra norte-americana, a chance de resistência é virtualmente nula. Vamos aos fatos militares. A superioridade dos Estados Unidos não é apenas numérica, é tecnológica, logística e operacional. A Venezuela opera equipamentos russos e chineses,
que, segundo relatórios de inteligência, sofrem com manutenção precária devido a anos de sanções e falta de peças. Muitos dos caças Sukhoi Su-30 Mk2, que seriam a ponta de lança da defesa venezuelana, estão inoperantes ou com aviônicos defasados. Do outro lado, os Estados Unidos possuem a capacidade de projetar poder aéreo com caças de quinta geração, como o F-35 e o F-22, além de bombardeiros estratégicos B-2, que são invisíveis aos radares venezuelanos. Em um cenário de conflito, a primeira fase americana não seria uma invasão terrestre, estilo dia D, como muitos imaginam. Seria uma campanha de supressão de defesas aéreas. Os Estados Unidos utilizariam mísseis de cruzeiro Tomahawk e ataques de guerra eletrônica para cegar os radares da Venezuela nas primeiras horas. O famoso sistema S-300 venezuelano, embora perigoso, seria saturado ou destruído antes mesmo de identificar os alvos. Sem olhos e sem comunicação, a estrutura de comando da Venezuela entraria em colapso. Além disso, existe o fator humano. O exército venezuelano hoje é uma força fragmentada. A lealdade de muitos generais é comprada com privilégios econômicos, não por convicção ideológica. Diante de uma força-tarefa americana, a tendência histórica é a deserção em massa, ou a rendição negociada, como vimos no Iraque em 2003. Maduro aposta muito nas chamadas milícias bolivarianas e nos coletivos para uma guerra de guerrilha urbana. Embora isso possa causar dor de cabeça numa ocupação prolongada, essas milícias não têm capacidade de impedir a queda do regime ou a captura de alvos estratégicos. Não há como um miliciano com um fuzil AK-47 parar um drone Reaper ou um ataque de precisão. E onde o Brasil entra nessa equação perigosa? A posição brasileira é delicada. Segundo a CNN Brasil, o governo Lula e o Itamaraty veem com extrema preocupação um conflito na fronteira, pois isso traria uma crise humanitária sem precedentes para Roraima e desestabilizaria a região. No entanto, a mesma CNN Brasil destaca um ponto fundamental. Em caso de fuga, o Brasil não seria um refúgio para Maduro. Apesar das relações históricas da esquerda brasileira com o chavismo, o custo político e diplomático de abrigar um alvo militar dos Estados Unidos seria suicídio para a política externa brasileira. Além disso, tratados de extradição e a pressão internacional tornariam sua permanência insustentável. Maduro sabe disso. Ele está cercado geograficamente e politicamente. Ao norte, o poder naval americano no Caribe. A leste e oeste, países alinhados com Washington, ou neutros. E ao sul, um Brasil que, apesar da retórica amigável, não colocará o seu pescoço em risco para salvá-lo. O que estamos vendo, portanto, pode ser a preparação para o ato final. As movimentações de empresas como a JF sugerem que o dinheiro grosso já está tentando precificar o pós-conflito, ou a transição. A sondagem de Cuba aos Estados Unidos sugere que a ideologia já deu lugar à sobrevivência. E os apelos de Maduro para que estrangeiros o defendam mostram um líder que não confia plenamente na própria população para protegê-lo. Em resumo, se o conflito estourar, não veremos uma guerra longa e simétrica. Veremos uma demonstração de força avassaladora por parte dos Estados Unidos. A tecnologia de surveilância, a capacidade de ataque cirúrgico e o domínio total do espaço aéreo garantem que, militarmente, o regime de Caracas não tem chances de vitória convencional. A única variável é o custo humano e o caos que se seguirá à queda dele. O mundo observa com atenção. As peças estão se movendo. Para Nicolás Maduro, as opções estão diminuindo tão rápido quanto seus aliados. Resta saber se haverá uma saída negociada de última hora, como sugerem as conversas de bastidores, ou se a América do Sul testemunhará o som ensurdecedor da máquina de guerra mais poderosa do planeta entrando em ação.